Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, tendo Jesus entrado na casa de um dos príncipes dos fariseus, num sábado, para comer, eles então o observavam. Estava ali à sua frente um hidrópico. Dirigindo-se aos legistas e aos fariseus, perguntou-lhes Jesus: é lícito ou não curar no dia de sábado? Ficaram calados. Ele, porém, pegando-lhe pela mão, curou-o e mandou-o embora. Em seguida observou-lhes: quem é que entre vós, se lhe cair um jumento ou um boi no poço, o não tira imediatamente mesmo em dia de sábado? E eles nada podiam responder a isto. Depois, visando o modo como os convidados escolhiam os primeiros lugares, disse-lhes ainda esta parábola: quando fores convidado para um jantar de bodas, não te sentes no primeiro lugar, porque pode ser que outra pessoa de maior consideração do que tu tenha sido convidada pelo dono da casa, e que vindo este que te convidou a ti, te diga: dá o lugar a este, tu, coberto de vergonha, passes a ocupar o último lugar. Ao contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, vem mais para cima. Então, ver-te-ás honrado na presença dos outros que também estiverem sentados à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sente-se, meus caros, muito bem-vindos. Nossa Senhora proteja a todos que aqui estão e aqueles que, querendo estar conosco, não tiveram condições para tal. É próprio da nossa condição humana buscar a aprovação dos outros. No nosso convívio, tanto familiar como social, é normal que procuremos que as pessoas nos aprovem, que as pessoas nos considerem bem, que as pessoas valorizem nossas capacidades e nossas obras. Isso não há nada de vicioso ou de pecado, não há nenhum problema nisso. Compreendem? É normal, é natural. Que conheçamos o nosso próprio bem, vai dizer São Tomás de Aquino, não é pecado que alguém objetivamente considere os bens, os talentos, os dons que estão na sua condição, na sua natureza. Também não é pecado que alguém queira que suas obras sejam aprovadas. Porque o próprio Jesus Cristo disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, verso 16. O apetite da glória, do reconhecimento da nossa dignidade, da nossa excelência, não é pecado nem mal. Não é algo vicioso. Mas há um problema. O problema é que nós não nos conhecemos o suficiente. E não nos conhecendo, não conhecemos o autor de todo o bem que há em nós. Nossa tendência humana é atribuir de modo imediato a nós, sem relação direta com Deus, as coisas boas que temos e aquelas que fazemos. E o apóstolo São Paulo pergunta: o que tendes que não recebestes? E se recebestes, por que vos vangloriais? Aquele que se vangloria comete de algum modo uma espécie de subtração, de roubo. É verdade, filhos e filhas, que do ponto de vista moral, físico, intelectual, todos nós temos dons diferentes e em alguma coisa acabamos nos destacando, do ponto de vista do que é bom, do que merece louvor e reconhecimento. Mas, cuidado!
Cuidado para não separar o doado, o recebido, do doador, a obra do autor. E é aqui que nós tropeçamos muitas vezes, achando que determinados bens, determinadas distinções, determinadas capacidades brotaram espontaneamente em nós, em virtude da nossa melhor condição que a alheia, porque talvez sejamos de uma natureza melhor do que aquela que vemos nos outros, e não somos. A melhor figura aqui, no que diz respeito ao tema do que estamos tratando, é da lama. Todos somos filhos de Adão, portanto, da lama de Adão, que era lama e pó da terra. Lama e pó da terra. Nosso Senhor no Evangelho hoje chama a atenção para essa atitude de quem procura destacar-se. Nós temos muitas capacidades, senhores e senhoras, é verdade. Mas do ponto de vista, até de modo particular, desta capacidade que me destaca, que me distingue, há gente bem melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Bem superior a mim. Ah, eu falo bem russo. Mas há quem fale melhor. Eu domino toda a obra musical de Bach. Mas há quem domine mais ainda do que eu. Eu adquiri uma relativa facilidade com relação aos números e à matemática. Sou hábil nos números. Mas há quem seja melhor o quê? Que eu. A nossa tendência é achar que o bem começou e terminou em nós. Somos como que detentores daquele bem. E não somos. Aquilo começou em mim e terminou em mim. Ninguém tem o que eu tenho. Ninguém sabe o que eu sei, ninguém faz o que eu faço. E é aqui que o apetite da glória se torna vicioso. É aqui que começa a vanglória, o vangloriar-se, que é um erro de cognição, né? De onde brota a vanglória? Portanto, a vaidade. E um erro de cognição, ou seja, de não saber ligar a causa, o efeito à causa. Todos nós aqui, por graça de Deus, filhos, temos um sem número de capacidades, todos temos, todos, de facilidades, de habilidades, não é? O exercício de certas atividades nos franqueou e nos facilitou uma série de ações que fazemos sim melhor do que os outros, mas há quem as faça melhor ainda do que nós. Nenhum bem começa em mim e nenhum termina em mim. É só isso. Nenhuma virtude começou em mim e eu não sou a hipóstase, a personificação de qualquer bem para achar, enfim, que ele me pertence por direito, não é? E que com isso me é dado como que uma licença para desprezar os outros, para como que classificá-los como inferiores a mim. É isto que nosso Senhor Jesus Cristo censura. O próprio Santo Tomás, em quem me inspirei para fazer esta pequena meditação, vocês sabem bem que já nos últimos tempos de sua vida, já nos últimos dias, havia perdido completamente esta capacidade sobrenatural e carismática que ele tinha com relação à inteligência, a capacidade de pensar, de inteligir. São Tomás de Aquino foi um dos homens mais geniais da face da terra. Pelo que eu pude estudar da filosofia, nós não encontramos as duas maiores inteligências que já pisaram este planeta, foram estas duas, Aristóteles e Santo Tomás de Aquino.
Não consta ninguém que pudesse superá-los na inteligência. Não consta. No entanto, São Tomás já nos últimos tempos, nos últimos dias, sabia que este carisma é um dom de Deus. São Tomás de Aquino era capaz de ditar 5 livros ao mesmo tempo. Ele tinha 5 secretários e ia ditando 5 livros. Escrevia 5 livros ao mesmo tempo. Cinco secretários, 5 escribas, e ele editando 5 livros ao mesmo tempo. Abordando 5 temas distintos. Genial! Sabia as escrituras sagradas, a Bíblia Sagrada de cor. Quando algum frei dominicano queria um acesso fácil, não tinha o Google, né? O Google da Apple, o Google dos dominicanos era Santo Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino era o Google dos dominicanos. Frei Tomás, tal passagem onde está? Isaías capítulo 10, verso 8. Sabia as escrituras de cor. No entanto, nos últimos dias, indagado a respeito de certas questões, ele disse: já não sei mais, já não posso mais. E foi tirado, porque a função para a qual aquele talento todo, aquela capacidade e aquela inteligência toda lhe tinha sido dada, o fim já tinha sido cumprido, já estava cumprida a sua tarefa. Não precisava mais. Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para Santo Tomás no fim de sua vida, depois da conclusão de suas obras. E disse a ele: Bene scripsisti de me, ó Tomás. Tomás, você escreveu bem de mim. O que é que você quer de mim? E São Tomás respondeu para Jesus: Senhor, do Senhor eu quero o Senhor. Só isso. Do Senhor eu quero o Senhor. Compreenderam como funciona essa engrenagem do ter sem se apropriar, sem se achar dono e sem cobrar reconhecimento público e prêmio? É isso. Essa humilde consciência manifestada por atitudes de quem reconhece que todo o bem que há em si é dom de Deus, é graça de Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Teu nome seja dada a glória, diz o Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Teu nome seja dada a glória. Porque qualquer coisa que mereça o apodo de bem, tanto na ordem da natureza como na ordem da graça, qualquer coisa que mereça ser chamada de bem, não pode ser outra coisa a não ser reflexo do próprio Deus na obra. Isso foi bom, porque participou de alguma bondade divina. Só é bom aquilo que de algum modo participa em algum grau da bondade divina. Algumas pessoas se comportam como aqueles bobalhões que pegam um carro emprestado de luxo e saem dirigindo para impressionar os outros, como se proprietário fosse. Os adolescentes fazem muito. E alguns homens também que continuam adolescentes depois dos 50 anos. Entram num carro de luxo e saem dirigindo para chamar a atenção, para que outros digam: nossa, olha ele, olha que bem ele tem, que carro extraordinário, deve ser rico. Na verdade, está usando algo que não lhe pertence para arrancar dos outros um reconhecimento que não lhe é devido, uma glória que não lhe cabe. Por isso, Jesus
faz aí uma advertência séria. No final, por estas razões e por outras tantas que não cabem num sermão de missa, Jesus adverte: quem se exaltar será humilhado, quem se humilha será exaltado, mas quem se exaltar será humilhado. Supliquemos, portanto, a Deus que nos dê esta consciência, senhores e senhoras. O mundo todo vive desse tipo de fraude. Afinal, como dizia o poeta português, muita gente é o que não parece e parece o que não é. Essa é a glória do mundo. Essa é a glória do mundo. Muita gente é o que não parece e parece o que não é. O humilde, que é de quem estamos tratando, tem uma vida só. Não tem duas vidas. O orgulhoso, o soberbo, tem duas vidas, pelo menos. Uma que é a real, a verdadeira vida dele, aquela vida onde ele está nu e despido, na sua miséria, na sua fraqueza. E tem uma segunda vida, feita destas mentiras e destas ilusões que ele vende e que os outros compram. Como alguém que querendo parecer o que não é, usa um melhorador de imagens para publicar suas fotos na internet. Ele me dá uma melhorada, né? Dá uma melhorada nas fotos e as publica. Porque ele é, na verdade, ele é aquilo que ele não o quê? Não parece. E quer parecer o que ele não é. A oração dos humildes atravessa as nuvens, diz o Espírito Santo. Porque Deus não fala. Deus não fala com a minha imagem, com o meu banner. Deus fala comigo. O humilde é aquele que tem uma vida só. Ele é o que ele é diante de Deus e diante dos homens. A esse respeito, ensinava o grande São Francisco de Assis. O homem, quanto vale, é aquilo que ele vale diante de Deus e mais nada. Quanto vale um homem ou uma mulher? É o que ele vale diante de Deus e mais nada. Porque vocês sabem, não tem coisa mais fácil do que simular, do que parecer, do que fazer as pessoas amarem uma miragem, uma fantasia, que nós criamos a nosso próprio respeito. Filha do nosso bom comportamento, das nossas boas maneiras, do nosso bom papo, da nossa esperteza. É fácil vender, traficar essa fraude e se fazer estimado, considerado, amado pelos outros. Passar esse contrabando para a família e para o mundo. Quanta gente caiu das nuvens quando foi buscar um parente na delegacia. Eu não vou entrar nem no mérito. Quanto pai e mãe caiu das nuvens quando recebeu uma chamada telefônica para encontrar o filho na delegacia, o filho estudioso, um excelente rapaz de família. O senhor poderia vir aqui a falar com o delegado? Sim, seu filho está aqui, chega no delegado, o que aconteceu?
estava com um bando assaltando um banco. Está com amigos num assalto a banco. O meu filho, o seu filho. Supliquemos a Deus, filhos, esta consciência, né? De que, de fato, não há nenhum mal, nem considerarmos o bem que conseguimos fazer, que está em nós conseguimos fazer, e não há nenhum mal que as pessoas considerem, mas não nos esqueçamos, isso não brotou em nós, não. Não somos a causa eficiente desse bem, de jeito nenhum. E nem a finalidade dele. O orgulhoso, soberbo, imagina que todo bem começa nele e termina nele, que portanto toda paga pelo bem lhe é devida. É a ele que deve ser dada a glória e o reconhecimento, e não a Deus nosso Senhor. Essa atitude nos fará sempre abertos e disponíveis para outras graças, né? Para outras graças que o Senhor quiser nos dar. Evidentemente que se dessemos alguma coisa a certas pessoas que depois se apropriassem dessas coisas que emprestamos, que cedemos, levantaríamos o empréstimo, não daríamos mais. Recusaríamos oferecer e fornecer por mais tempo outros dons, outros favores. Então, com relação ao último lugar, ele já está ocupado, não precisa se preocupar, ninguém vai conseguir sentar nunca no último lugar, como sugere a parábola, porque o último lugar já foi ocupado por Jesus. Ninguém consegue sentar no último, ele já está sentado lá. Entenderam bem? O último lugar é dele. É dele. Pela cruz, pela encarnação e pela cruz, nosso Senhor Jesus Cristo sentou no último lugar do universo. O último. Agora, quanto ao último lugar, estejamos tranquilos, né? Quem prefere o último lugar, pode ficar sossegado, porque ninguém vai brigar com você por causa do último lugar, né? Se brigam com você, não é por causa do último lugar. Quem disputa com você, não disputa pelo último, disputa pelo primeiro, não disputa pelo pior, disputa pelo melhor. Por isso Santa Teresinha de Jesus diz, ocupemos o último lugar. Ninguém vai brigar conosco por causa dele. Ninguém brigará conosco por causa do último lugar. Ah, padre, mas o último lugar? Sim, filho, filha, porque é lá que está Jesus. Quem escolher o último, encontra tudo. Porque lá assentou-se Jesus. O último é o que ele, Jesus Cristo, ocupa. Pensamos esta consciência, esta sabedoria que é própria dos santos e dos verdadeiros amigos de Deus, que não bebem sua paz na saliva alheia. Tem gente que tem o vício da saliva alheia, que precisa, de modo doentio, saber que é considerada e estimada e louvada. Aquela gente denunciada na imitação de Cristo, que os que buscam encontram paz só na saliva alheia. Não encontram paz em nenhum outro lugar, a não ser na opinião que os outros têm de si. E vocês sabem, a fonte da paz está na consciência limpa. Não na saliva alheia, mas na consciência limpa. Naquela que sabe, que faz o que é do agrado de Deus, o que é conforme à vontade de Deus. É nessa consciência que reside a fonte e o manancial da paz, da verdadeira paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para Santo Tomás no fim de sua vida, depois da conclusão de suas obras.
e disse a ele: Bene scripsisti de me, ó Tomás. Tomás, você escreveu bem de mim. O que é que você quer de mim? E São Tomás respondeu para Jesus: Senhor, do Senhor eu quero o Senhor. Só isso. Do Senhor eu quero o Senhor.